Magia de Redenção, Ramatiz. Palavras de Ramatiz. Meus irmãos, atendendo às recomendações de nossos maiorais da espiritualidade, entregamo-vos esta obra de advertência e esclarecimento sobre o processo de feitiço e bruxaria, na qual preocupou-nos exclusivamente a aventura do ser humano e jamais o nosso interesse espiritual. No limiar do terceiro milênio e do signo mentalista de Aquário, símbolo dominante dos ares, e do clima astrológico para a encarnação dos espíritos escolhidos à direita do Cristo, é necessário orientar os terrícolas para libertarem-se de práticas e atos que os situarão na caravana dos esquerdistas estigmatizados para povoarem outro mundo inferior. A Terra, a partir do terceiro milênio, será promovida a escola planetária ginasial, requerendo também a matrícula de alunos já libertos das injunções instintivas e primárias da animalidade inferior. Malgrado os habituais protestos e censuras dos conservadores e descrentes do texto desta obra, insistimos em advertir aos terrícolas que o feitiço existe e só os espíritos completamente liberados de resgates kármicos são invulneráveis aos seus efeitos ruidosos. Também são aguardados louvores prematuros para as explicações e considerações que relacionamos nesta obra, os processos de feitiçaria. Em verdade, o principal objetivo de Magia de Redenção é advertir aos terrícolas quanto à sua tremenda responsabilidade espiritual pelo derrame de sangue de animais e aves através de matadouros, frigoríficos, charqueadas e açougues, cuja barbárie civilizada gera cruciante karma humano e torna-se a principal fonte de infelicidade terrena. Enquanto o sangue do irmão menor verter tão cruelmente na face da terra, os espíritos desencarnados também terão farto fornecimento de tônus vital para a prática nefanda do vampirismo, obsessão e feitiçaria. Sob a justiça implacável da lei do karma, a quantidade de sangue vertida pelos animais e aves resulta por ação reflexa e em igual quantidade de sangue humano jorrado fratricidamente nos morticínios das guerras e guerrilhas. Cada matadouro construído no mundo proporciona a encarnação de um Hitler ou Átila, verdadeiros flagelos semeadores de sofrimento da humanidade como executores inconscientes da lei kármica. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Jamais a guerra será eliminada da face da terra, enquanto explorardes a indústria da morte mediante esses abomináveis matadouros, filhos do mesmo Deus e criados para a mesma felicidade. A divindade não seria tão estulta e injusta, permitindo que o homem dito racional seja feliz enquanto massacrar o irmão menor, indefeso e serviçal, pois ele também sente. Ademais, os espíritos diabólicos que obsidiam, vampirizam e enfeitiçam são os irmãos desencarnados ainda escravos da ignomínia, do carnivorismo, tal qual fazeis atualmente. Em verdade, é bem diminuta a diferença entre os vampiros desencarnados, que se satisfazem com o sangue cru, e os vampiros encarnados, que preferem comê-lo ou batê-lo até transformá-lo em chouriço de rótulo dourado. Infeliz humanidade terrena, ainda escrava de um círculo vicioso em que os vivos, dotados de razão, trucidam os vivos irracionais para beber-lhes o sangue e devorar-lhes as carnes. E então depois enfrentam o cruciante sofrimento de verem os filhos ou parentes para o massacre organizado dos campos de batalhas. Estadistas, filósofos, psicólogos, sacerdotes, líderes espiritualistas e governos têm gasto toneladas de papel e rios de tinta em congressos, campanhas, empreendimentos e confraternizações para implantarem a paz do mundo
e festejando tais congraçamentos com banquetes de vísceras sangrentas de aves e de animais, cujo sangue vertido é exatamente a causa da infelicidade das guerras. A divindade jamais poderia rebaixar o seu espírito de justiça e amor por todos os seres, concedendo a paz e a ventura ao homem racional, que firma a sua existência sobre os escombros sangrentos do irmão menor. Convertem-se os terrícolas em escravos do mundo oculto ao servir os repastos vivos dos espíritos tenebrosos vinculados às paixões mais aviltantes. Por isso o enfeitiçamento e a obsessão alastram-se no vosso mundo, nutridos pelo sangue derramado das aves, dos animais e dos próprios homens massacrados karmicamente nas guerras abomináveis. Jorra o sangue nos pisos dos matadouros e aviários modernos, sob os gemidos cruciantes dos animais e aves indefesos. Mas jorrará também o sangue humano nas ruas, praças, lares e campos floridos sob a lei de causa e efeito do karma. Magia de redenção, embora não passe de um singelo relato mediúnico de muitos assuntos já conhecidos dos ocultistas e estudiosos, também poderá servir para novas pesquisas e estudos acerca das atividades do espírito na matéria. Não buscamos compilar obra meritória no sentido literário ou revelativo, mas, acima de tudo, oferecer modesto compêndio de ensinamentos tão velhos como o próprio homem. Basta-nos despertar, em alguns leitores, pensamentos e decisões mais prudentes em favor da maior vivência do Evangelho de Jesus. Pois a impiedade, para com o infeliz irmão menor, gera o choque de retorno tão polarizado de que o feitiço sempre se volta contra o feiticeiro. E jamais alguém se integra à vivência evangélica quando o seu prazer e a sua ventura ainda dependem do sacrifício do mais ínfimo animal. Curitiba, 15 de agosto de 1967. Ramatiz. Capítulo 1. Considerações sobre o feitiço. Pergunta: poderíamos conhecer a vossa opinião sobre o enfeitiçamento, o qual tanto é negado como reconhecido por muita gente? Não estaremos fazendo solicitação inoportuna e inconveniente? Ramatiz. Cremos que a vossa mente já deve se encontrar bastante capacitada para tratar de assunto tão importante como é o feitiço. O progresso da ciência e da técnica do mundo terreno no século atual já vos permite compreender e comprovar que a maioria das superstições, lendas, crendices, práticas de magia e de alquimia, incompreensíveis no passado, possuem algo de científico. Atualmente, a própria parapsicologia, disciplina científica de investigação moderna, progride satisfatoriamente buscando solucionar os fenômenos habituais do psiquismo, independente de conclusões a priori, mas estudando-os pelos fatos que indiquem uma atividade ou origem científica. Mas precisa evitar sensatamente a tendência perniciosa de manejar a ciência a serviço de uma crença espiritual ou através de um preconceito religioso. Aliás, Ramatiz tem razão em endossar tal conceito, pois o estudo da parapsicologia é evidentemente suspeito quando o parapsicólogo o faz sob algum condicionamento religioso, como acontece na França, em que a escola parapsicológica, chefiada por Roberto Amadou, só admite válidos os experimentos que satisfaçam as explicações católicas. Atualmente, a investigação parapsicológica mais sadia ainda é chefiada por J.B. Heine, nos Estados Unidos. Deste modo, também poderá estudar e pesquisar o fenômeno do enfeitiçamento com perfeita isenção de ânimo e liberdade de ação. Pergunta: referimos-nos à possível inconveniência de tratarmos desse assunto porque o enfeitiçamento, além de contestado por muitos espíritos que seguem as diretrizes básicas do espiritismo, codificado,
parecem-nos assunto até apavorante para as mentes comuns. Ramatiz. Em geral, as mentes comuns, quer pela sua ignorância ou pelo habitual descontrole mental e emotivo, são justamente as mais responsáveis pelo enfeitiçamento verbal, mental e físico que ainda se manifesta na face da Terra. O desconhecimento ou a descrença do feitiço não vos livra dos seus resultados ignóbeis e funestos, ainda praticados por quase toda a humanidade. Também é estranho que os espíritas, bem mais esclarecidos do que os religiosos dogmáticos e conservadores, ainda se mostrem temerosos de examinar o problema da feitiçaria e conhecer a verdade sobre o seu processo e mecanismo fundamental. Jamais poderemos solucionar os problemas espinhosos ou desagradáveis da vida humana copiando a lenda do avestruz que diante do perigo enfia a cabeça na areia. A bruxaria é assunto a ser examinado e pesquisado com toda a isenção de ânimo, sem qualquer preconceito religioso, científico ou moral, decorrentes de convenções e sentimentalismos humanos. É melhor que isso seja comprovado ou desmentido sem quaisquer temores, do que lhe ignorarem a realidade por falsa suscetibilidade, embora se trate de assunto desagradável e controvertido. Pergunta. Alguns espíritas alegam que é muito perigoso divulgar-se em público o mecanismo tenebroso do feitiço, ante a imprudência de contribuirmos para o aumento do mal. Ramatiz. Sob a nossa opinião, a feitiçaria tão tradicional é um processo bastante ingênuo e inofensivo comparado ao pavoroso feitiço da bomba atômica, que em poucos minutos matou mais de 120 mil pessoas no Japão. Que vos adianta guardar segredos das práticas de bruxaria feitas a varejo, quando a fórmula da desintegração atômica ficou à disposição dos bruxos modernos da ciência, que não hesitaram em perpetrar o mais vasto e diabólico enfeitiçamento por atacado reconhecido pela história do mundo. Porventura, o sigilo feito até hoje sobre o feitiço contribuiu de algum modo para eliminar ou reduzir os males advindos de sua prática malévola? Qual foi o proveito da ciência terrena ignorando propositadamente a bruxaria por considerá-la lenda ou superstição, quando tal coisa vem sendo praticada há milênios e demonstrando resultados maléficos? Que o digam as criaturas que já foram enfeitiçadas ou talvez os próprios céticos de hoje venham em confirmar no futuro os seus efeitos daninhos na própria pele. Porém, a bruxaria não pode ser investigada sob as mesmas fórmulas que regem os fenômenos do mundo material, pois ela se disciplina por leis vigentes nos planos transcendentais só conhecidas por magos e feiticeiros. Quanto aos espíritas que opõem dúvidas à realidade do feitiço, só podemos lembrar-lhes o bom senso admirável de Allan Kardec, o qual jamais fugiu de qualquer problema espiritual, mas enfrentou corajosamente o sarcasmo da ciência e a perseguição clerical a fim de descortinar ao homem obscuro do século XVIII a surpreendente realidade do mundo dos espíritos. Mas o vocábulo feitiço, como sinônimo de malefício, não define apenas a prática de bruxaria através de objetos preparados por magos negros ou bruxos, porém refere-se também às operações que os feiticeiros modernos mobilizam nos laboratórios para depois desintegrarem milhares de crianças, mulheres e velhos indefesos. Já é tempo dos bruxos cientistas investigarem o trabalho singelo dos seus velhos colegas, os quais, após exaustivos esforços e considerável perda de tempo, só conseguiam atrapalhar a vida de uma criatura. Quanta inveja não deveria graçar em seus corações se pudessem apreciar o eficiente processo de feitiçaria moderna praticado pelos feiticeiros agaloados, que no simples toque de um botão misterioso podem desencadear a morte de milhares de pessoas? Pergunta. Mas os espíritos kardecistas
Nota do médium. A pergunta não implica num sentido pejorativo aos espíritas kardecistas, mas apenas para distinguir os confrades que seguem estritamente as recomendações de mestre Allan Kardec, sem admitir qualquer outra escola espiritualista. Não admitem o enfeitiçamento como um fato concreto e capaz de causar danos ao próximo através de objetos preparados. Eles aceitam a realidade do fenômeno tão somente pela projeção de fluidos ruins próprios dos maus pensamentos. Ramatiz. Os espíritas, nesse caso, repetem a mesma negativa habitual dos católicos e outros religiosos dogmáticos, recusando a priori qualquer coisa que não se coadune objetivamente com a sua formação doutrinária ou religiosa. Tratando-se de adeptos que não ignoram o domínio nefasto dos espíritos desencarnados sobre a humanidade encarnada, que admitem a sobrevivência, a comunicação do espírito, a telepatia, reencarnação, lei do karma, pluralidade dos mundos habitados, a terapia de água fluida e dos passes mediúnicos, é sempre estranhável que ainda oponham dúvida quanto à realidade milenária do feitiço consequente à catalisação de forças de objetos e seres vivos. Os objetos materiais utilizados para firmar a feitiçaria são apenas os núcleos de energia condensada ou congelada, conforme conceituou Einstein sobre a verdadeira natureza da matéria. Eis, pois, que os feiticeiros não precisam arremessar objetos ou coisas materiais sobre as vítimas escolhidas para o enfeitiçamento. Eles dinamizam a energia e o eletronismo contido na intimidade dos mesmos, produzindo as combinações fluídicas que depois se projetam funestamente através dos endereços vibratórios. Pergunta: que se devem entender por endereços vibratórios? Ramatiz. O endereço vibratório é o objeto ou coisa pertencente à vítima e que o feiticeiro depois ajusta ao seu trabalho catalisador de bruxaria. Serve de orientação para a carga maléfica, tal qual os policiais fazem o cão de caça cheirar um lenço ou algo do fugitivo do qual estão no encalço. Assim, o maior êxito do feitiço fundamenta-se sobre a mesma lei de afinidade comum dos experimentos de física e química, a qual disciplina as relações e a propriedade dos corpos entre si. Ademais, as coisas impregnam-se das emanações dos seus possuidores, por cujo motivo podem servir de endereço vibratório para as operações de magia à distância, conforme é de uso e necessidade na bruxaria. Quanto aos efeitos mortificantes que atuam sobre as vítimas enfeitiçadas, os feiticeiros os conseguem através da projeção de fluidos agressivos e enfeitiços que desdobram nos campos eletrônicos dos objetos preparados sob o ritual de abaixamento vibratório. Pergunta: também temíamos escandalizar as naturezas mais delicadas e por isso provocar críticas desairosas em torno da pessoa do vosso médium. Não poderá acontecer isso? Ramatiz. Comumente as naturezas delicadas apenas são sensíveis àquilo que lhes pode causar prejuízos diretos enquanto se mantêm desinteressados dos melodramas alheios. Quanto ao médium que nos serve de intérprete, ele sabe que as nossas mensagens transmitidas, normalmente por seu intermédio, são mesmo de molde a despertar juízos opostos e provocar celeumas nos espíritos mais conservadores. Aliás, não guardamos a presunção de contentar todos os homens, coisa que não conseguiu o próprio Jesus. Mas é preciso que sempre haja alguém disposto a enfrentar a crítica conservadora e remexer nas fórmulas envelhecidas e tradicionais do mundo. E isso ajuda a clarear a crendice improdutiva e provoca a reação da própria ciência oficial.
Sabe o nosso médium que no labor desagradável de perturbar o condicionamento habitual da mente humana, ele não deve sonhar com a glorificação extemporânea ou a compreensão prematura. Pergunta: mas o que significa realmente o vocábulo feitiço? Ramatiz: feitiço, sortilégio, bruxaria e enfeitiçamento significam operação de magia negra destinada a prejudicar alguém. Antigamente, a palavra feitiço ou sortilégio expressava tão somente a operação de encantamento ou no sentido benéfico de acumular forças em objetos, aves e animais e seres humanos. Daí o feitiço significar outrora a confecção de amuletos, talismãs, escapulários e orações de corpo fechado, cuja finalidade precípua era proteger o indivíduo. O encantamento ou enfeitiçamento de objetos ou seres sempre implica na presença de um mago, porque era um processo vinculado à velha magia. Mas em face de sua proverbial subversão e incitado pelo instinto animal inferior, o homem logo percebeu nessa acumulação de forças e dinamização do éter físico de objetos ou seres vivos um ótimo ensejo para tirar o melhor proveito a seu favor. Logo surgiram os filtros mágicos e as beberagens misteriosas, para favorecer amores e casamentos, enquanto se faziam amuletos com irradiações nocivas com finalidades vingativas. A palavra feitiço, que definia a arte de encantar, a serviço do bem, então passou a indicar um processo destrutivo ou de magia negra. Pergunta: qual é a base positiva da operação de feitiço? Ramatiz: o feitiço é o processo de convocar forças do mundo oculto para catalisar objetos, que depois irradiam energias maléficas em direção às pessoas visadas pelos feiticeiros. O fenômeno é perfeitamente lógico e positivo porque toda a ação enfeitiçante é ativada no campo das energias livres, em correspondência com as energias integradas nas coisas, objetos e seres. O trabalho mais importante dos feiticeiros ou magos consiste em inverter os polos dessas forças, empregando-as num sentido agressivo e demolidor, conforme acontece com as próprias energias da natureza descobertas pelos homens. A dinamite usada exclusivamente para romper pedras, calçar ruas, praças ou construir alicerces é um elemento benfeitor, mas é força maligna e destrutiva quando a empregam para a confecção de bombas e artefatos mortíferos que arrasam cidades indefesas e trucidam homens nos campos de batalha. O álcool também beneficia, quando aplicado na composição de medicamentos e produtos químicos, na desinfecção e limpeza doméstica, mas é nocivo e degradante quando embriaga o homem e o instiga ao crime. Aliás, o princípio da dualidade é um fundamento comum da própria vida. Há o positivo e o negativo, o branco e o preto, a luz e a sombra, o macro e o micro, o masculino e o feminino, a saúde e a doença. Consequentemente, há o elemento fluídico, bom e terapêutico, que preserva a saúde, assim como o enfeitiçamento que produz a enfermidade. Pergunta: de que modo o feiticeiro prepara os objetos de enfeitiçamento? Ramatiz: isso ele faz através de processos que achamos desnecessário esmiuçar nesta obra, cuja finalidade é de advertência e não tratado técnico de feitiçaria. Mas, num sentido geral, os objetos de enfeitiçamento funcionam como acumuladores e condensadores de forças obedientes à vontade experimentada dos feiticeiros. Mas o êxito da bruxaria também depende da cooperação eficiente dos espíritos desencarnados e comparsas do feiticeiro, os quais se encarregam de desmaterializar os objetos em questão, transportando as matrizes ou duplos etéricos para serem materializados nos travesseiros, colchões ou locais onde as vítimas permanecem frequentemente.
Antigamente, os feiticeiros e experimentados médiums das trevas exauriam-se sob fatigante ritual, enquanto alguns algeriam drogas hipnóticas como extratos de papoulas a fim de lograr o transe mediúnico e a sintonia direta com os magos negros desencarnados. Havia práticas perigosas e cumpriam-se obrigações tenebrosas, como ainda hoje se faz nos serviços de quimbanda e nos candomblés, para o apoio de entidades poderosas, mas vingativas e cruéis. Pergunta: há alguma diferença na prática do enfeitiçamento atual comparada às mesmas atividades tenebrosas de antigamente? Ramatiz: não há propriamente diferença, mas ensejos novos. A faculdade mediúnica está se generalizando entre os homens, o que permite interferência mais positiva dos desencarnados sobre o mundo material. Pouco a pouco enfraquecendo-se a fronteira entre o oculto e o visível aos sentidos físicos, o além revela-se cada vez mais nítido na tela do mundo terreno. Isso favorece a penetração incessante dos desencarnados malévolos na vida dos encarnados, não tardando a crosta terráquea a transformar-se num subúrbio das metrópoles edificadas nas regiões do reino astral inferior. Infelizmente, certa parte de médiuns de mesa e de terreiro não se ajustam aos princípios espirituais superiores, pois além de se oporem vaidosamente às aventuras criticáveis, eles ainda fazem negócios ilícitos com a faculdade mediúnica. Os malfeitores do além trabalham ativamente no sentido de proliferar a corrupção no seio do labor espiritual benfeitor, pois sabem que o planeta Terra enfrenta uma das piores fases de sua estabilidade geológica e humana. O fim dos tempos significa a demolição dos costumes e tradições, pois o terreno é lavrado para nova semeadura. Então prolifera a erva daninha e a planta benfeitora. Erguem-se os edifícios modernos, mas tombam incessantemente os prédios em ruínas. Os mestres satânicos são exímios no conhecimento de vibração, polaridade, ritmo, transmutação e causalidade do fenômeno, energia e matéria. E os quimbandeiros da Terra então cedem o seu cetro ao comando diabólico desencarnado, passando a trabalhar sob o regime de escravidão e cumprindo fielmente as ordens malfeitoras. Ante a covardia dos homens que temem enfrentar os seus desafetos no campo raso da vida física, o serviço de enfeitiçamento aumenta e moderniza-se porque os feiticeiros modernos se ajustam cada vez mais à terminologia científica de ondas, raios, elétrons, átomos, frequências, oscilações magnéticas, eletricidade biológica, eletronismo e ionização. Os bruxos encarnados transformam-se em agentes representativos da verdadeira indústria de bruxaria sediada no astral inferior, a qual exerce a sua vasta atividade nas regiões limítrofes do planeta. As confrarias negras do além ampliam a sua capacidade de ação, pois fundam novas filiais tenebrosas entre os próprios encarnados, graças ao adensamento do éter físico em torno do orbe, o qual é alimentado pela corrupção e a sangueira da própria humanidade. Deste modo, os espíritos malfeitores podem atender à multiplicidade de pedidos e contratos dos clientes encarnados que desejam afastar o próximo do seu caminho ou vingarem-se dos seus desafetos, concorrentes e venturosos. Aqui o cidadão comodista convoca o feitiço para expulsar certa família do apartamento que lhe foi prometido. Ali, a noiva ou o noivo que rompeu o compromisso matrimonial há de sofrer no leito do embruxamento requerido pela outra parte frustrada. Acolá o feitiço é feito até para se vingar do vizinho que não prende a cabra daninha. Sobre a própria lei evolutiva do mundo oculto, o enfeitiçamento cada vez mais se astraliza.
enquanto se reduz no seu processo primitivo feito na face da Terra através de objetos materiais. Não há diferença nos seus efeitos, que ainda se tornam mais rápidos e maléficos, mas aumenta o domínio dos desencarnados sobre os vivos por intermédio da prática de enfeitiçamento. Pergunta: em face de nossa formação espírita, sempre julgamos que o ritualismo é coisa extravagante e supersticiosa. Que dizem quanto ao ritual usado no processo de enfeitiçamento? Ramatiz: no universo tudo se move, vibra e circula através do éter transmissor da vitalidade cósmica. Conforme seja a variação da escala e do modo das vibrações, também se manifestam os diferentes estados da matéria. O espírito do homem atua num campo de forças em perpétua ação vibratória, as quais se movem em todos os sentidos e também obedecem à vontade potencializada dos que conheçam as leis de sua regência e atividade no cosmos. Os magos antigos produziam fenômenos excêntricos, incomuns e atemorizantes, porque além de conhecerem profundamente o campo de forças manifestas pelo microcosmo e macrocosmo, eles eram senhores de uma vontade poderosa a serviço da mente adestrada no comando do mundo oculto. Em consequência, através de rituais que serviam para dinamizar essa vontade e aglutinar os campos de energias poderosas para eletrizar os seus trabalhos, eles transformavam objetos, aves e animais, conforme o quisessem, em fontes catalisadoras de fluidos benfeitores ou maléficos. O ritual praticado pelo feiticeiro é o mecanismo de exaltação de sua vontade malévola, enquanto os objetos enfeitiçados ou encantados desempenham a função de acumuladores ou condensadores de forças magnéticas que funcionam no plano físico e etérico astral. Conforme seja o preparo do rito de enfeitiçamento, tais objetos podem funcionar à guisa de condensadores, captando as energias em torno do ambiente da pessoa enfeitiçada e depois baixando a frequência vibratória até tornar-se enfermiça ou constritiva. Isso lembra o que acontece com certos aparelhos de rádio, cuja má qualidade receptiva ao péssimo funcionamento então distorcem, enrouquecem e inferiorizam a música executada e transmitida de modo límpido pela estação radiofônica. O ritual no enfeitiçamento é apenas um processo dinâmico que disciplina o desdobramento da operação contra a vítima. Alicia as forças selváticas do mundo astral inferior e ativa as reações em cadeia magnética no objeto preparado para funcionar como um detonador contínuo no mundo fluídico. Aliás, o desmancho ou processo inverso do enfeitiçamento também exige determinado rito para depois inverter os polos anteriormente firmados pela concentração de fluidos coercitivos. Alguns feiticeiros costumam usar fluidos tão agrestes nos enfeitiçamentos mais tenebrosos que o desmancho também exige a mobilização de energias semelhantes para a sua solução. Nota: talvez por isso, em certas práticas de desmancho, na Umbanda, os pais de terreiros determinam que o trabalho seja feito à beira-mar, junto às cascatas ou no seio da Mata Virgem, cujo enfeitiçamento provavelmente teria sido feito com os fluidos originais de tais ambientes. Mas o ritual, em sua noção específica, é um processo disciplinador da própria vida. Pergunta: como entenderíamos que o ritual, em qualquer circunstância, é um processo disciplinador da própria vida? Ramatiz: o ritual em si é uma operação que disciplina a sucessão de fases, atos e operações destinadas a promover o desenvolvimento gradativo e lógico dos acontecimentos da natureza, em comunhão com a atividade do espírito encarnado. Não se trata de um acontecimento excêntrico e supersticioso, mas é um processo científico e técnico presente em todos os acontecimentos do mundo profano, embora seja mais específico
da esfera religiosa, iniciática, maçônica e esotérica. O ritual nada tem de crendice ou mistério, mas é ordem, graduação técnica e coerência desdobrativa, regendo e consagrando o ritmo, a sucessão e a manifestação das coisas. Na sua tarefa de enfeitiçar objetos para atingir o clímax proveitoso, o feiticeiro precisa seguir um ritual gradativo e progressivo no seu trabalho, obedecendo às fases e às leis já consagradas e conhecidas naquele processo. O ritual de enfeitiçamento em sucessiva ordem processual determina que o seu operador primeiramente faça a atração das forças a serem mobilizadas na bruxaria. Depois dessa fase preliminar, então deve condensá-las nos objetos, em seguida, gradativamente, dinamizá-los e eletrizá-los, e finalmente projetar as energias em direção à vítima escolhida para a carga enfermiça. O absurdo e contrário ao ritual seria o feiticeiro dinamizar as energias antes de captá-las ou então projetá-las antes de sua polarização. O ritual, portanto, não é uma entidade oculta, misteriosa ou processo supersticioso, inerente à magia e bruxaria, mas é uma ação coordenada do princípio ao fim, objetivado em todo o processo da natureza e atividade da vida humana. Deus, quando criou o mundo, também seguiu um determinado ritual, pois ele não o fez de chofre, mas disciplinado por um procedimento gradativo e sensato, em que primeiramente surgiram as coisas fundamentais e depois as secundárias. Deus, de início, fez o planeta Terra obedecendo ao ritual da criação. Depois veio a segunda fase, quando criou os mares, os rios e as florestas. Então surgiram os pássaros, os animais e os peixes. Mas haveria inexplicável insensatez contrária ao rito da criação, caso os peixes aparecessem antes dos mares ou os animais antes das florestas. É devido ao ritual já consagrado na cirurgia que o médico operador primeiramente troca suas vestes empoeiradas na rua pelo uniforme branco e limpo. Em seguida lava as mãos, depois faz a asepsia do enfermo, apanha o bisturi, faz a incisão periférica, aplica os grampos hemostáticos e só então inicia a verdadeira intervenção com os instrumentos de ação profunda. O êxito de sua intervenção não se prende unicamente à sua sabedoria, experiência ou decisão, mas também à obediência ao ritual rigoroso que lhe disciplina as atividades cirúrgicas e já consagradas pelo tempo e experiência. O médico violentaria o ritual cirúrgico caso primeiramente ele lavasse as mãos e só depois desvestisse o traje empoeirado ou então usasse a tesoura cirúrgica de incisão interna antes do bisturi do corte periférico. O ritual, portanto, é um modo de fazer as coisas certas, um desenvolvimento metódico que evita o erro e a confusão. É o ritual que não permite ao homem tirar as meias antes de descalçar os sapatos, porque ele também coloca as meias antes dos sapatos. Pergunta: como poderíamos crer de modo mais convincente no poder maléfico de objetos, aves e animais usados em bruxaria? Ramatiz. Na multiplicidade de operações no campo do magnetismo terapêutico, os seus entendidos também usam uma série de coisas e objetos que favorecem a fixação ou condensação neles de energias imponderáveis. A água, quando fluidificada na terapia espiritista, transforma-se em elemento intermediário ou de ligação entre o magnetismo e o doente. Há quem magnetize ou fluidifique garrafas, flores, roupas, mata-borrões, alimentos ou frutos com finalidade terapêutica. Obviamente, o processo de enfeitiçamento também é perfeitamente realizável através de objetos, os quais são preparados para imantar e catalisar as energias daninhas. Há minerais como o rádium e o chumbo, cujas partículas em incessante irradiação produzem danos na criatura humana,
independente de ser enfeitiçada. Pergunta: poderíamos conhecer o mecanismo exato da ação desses objetos enfeitiçados no campo psíquico? Ramatiz: os acontecimentos da vida estão intimamente ligados à ação da energia sobre a matéria. O conceito atual de matéria, aliás aceito pela vossa ciência acadêmica, é o de energia condensada ou força coagulada. Sendo assim, a matéria, embora partícula de força condensada, age vigorosamente em todos os campos vibratórios dos planos etéreo-astral e mental, onde se originou. Desde que essa matéria ou energia acumulada seja acionada com mais veemência, ela aumenta a sua ação nos correspondentes planos vibratórios do seu natural habitat. Essa atividade amplia-se tanto quanto seja a capacidade de se ativar ou excitar a substância material, fazendo-a repercutir em direção ao seu campo dinâmico natural. Atuando vigorosamente na matéria, atuareis concomitantemente nos planos energéticos onde ela provém, porquanto houve uma condensação ou aglomeração para os sentidos físicos. Consequentemente, essa energia presente em todos os corpos e aprisionada pelos limites da forma, atravessa continuamente, formando as auras dos minerais, vegetais e seres humanos. O campo magnético, a superfície dos corpos físicos, é rico de radiações, ou sejam, partículas magnéticas que se desagregam continuamente de todas as expressões da vida material. Visto que as criaturas humanas são também energias condensadas, elas então alimentam um campo radioativo em torno de si e que deixam um rastro ou uma pista de partículas radioativas por onde passam, pelas quais os cães se orientam utilizando-se do faro animal. A tradição de que o enfeitiçamento feito no rastro de vítima é absolutamente eficiente e difícil de desmancho é porque a condensação de fluidos perniciosos é feita diretamente no campo magnético da aura de energia em libertação do enfeitiçado. O lençol de partículas radioativas da vítima, ainda em ebulição, e ativo na área do enfeitiçamento, então favorece uma imantação mais compacta e profunda na penetração áurica. Embora considerando-se o extraordinário senso de orientação que a mente instintiva nota. Vide o trabalho de Ramatiz sobre a mente instintiva, a sair proximamente nos tópicos referentes ao trabalho que orienta as aves a fazerem os ninhos, a emigrarem para regiões mais saudáveis, as toupeiras a fecharem suas tocas antes da chegada do inverno, as aves de rapina a encontrarem o animal morto a quilômetros de distância, as aranhas a fazerem as teias, o João de Barro a construir sua casa protegida das tormentas, as abelhas confeccionarem as colmeias tão matematicamente precisas, a vida ordeira das formigas, inclusive a sua fuga das margens dos rios em vésperas de inundações. Proporciona às aves e aos animais, ajudando-os na luta pela sobrevivência com poderes ou faculdades que espantam o próprio homem. O certo é que durante as suas deslocações de um lugar para outro, eles também despendem partículas radioativas e deixam verdadeiras pistas magnéticas vibrando no mundo oculto. Assim, os cães e os gatos, quando são afastados a quilômetros distantes de sua moradia, eis que retornam habilmente até o ponto de partida, porque seguem o contrário da própria pista radioativa que deixaram anteriormente. Pergunta: de que modo os objetos enfeitiçados podem baixar as vibrações do ambiente onde permanece a pessoa visada por esse ato de bruxaria? Ramatiz: os objetos usados e trabalhados pelos feiticeiros desempenham a função de captadores de energias inferiores e servem de condensadores que baixam as vibrações fluídicas do ambiente em que são colocados. Embora sendo matéria, tais objetos vibram no campo etéreo astral,
porque são também energia condensada. Sob a vontade vigorosa dos feiticeiros que agem na intimidade eletrônica da substância, ou seja, no seu elemental, produz-se uma excitação magnética ou superatividade, mas em sentido negativo, que depois atinge a aura da vítima, a que eles estão vinculados pelo processo de bruxaria, rebaixando o campo vibratório para alimentar expressões deprimentes de vida oculta. Pergunta: qual é o sentido desse alimentar expressões deprimentes de vida oculta? Ramatiz: assim como o lodo é alimento seivoso para as coletividades microbianas patogênicas, a atmosfera magnética viscosa. Nota de Ramatiz: o termo atmosfera magnética viscosa, aparentemente excêntrico, define realmente no perispírito uma condição semelhante ao que ocorre com o corpo físico quando é envolvido pelo lodo úmido e pegajoso, assim filtrar pelos poros de modo desagradável. Os enfeitiçados sob forte carga maléfica quase sempre acusam em si a sensação mortificante de gelidez, viscosidade ou então aridez na pele, que resulta da presença de condensadores enfeitiçados. Transforma-se em excelente campo alimentício para as larvas, embriões, bacilos e vibriões psíquicos oriundos do mundo invisível aos acanhados sentidos humanos. Multidões famélicas e colônias microscópicas de larvas e micro-organismos em torturada agitação buscam vorazmente as zonas de depressão magnética em torno dos enfeitiçados para o seu sustento mórbido. Baixam paulatinamente do campo imponderável, condensam-se em formas gradativas intermediárias até alcançarem o plano físico, onde a ciência humana, depois os presentes na forma de vírus e ultravírus e demais probabilidades patogênicas, responsabilizando-os por inúmeras enfermidades, principalmente na patologia cancerosa. Nota: vide a obra Fisiologia da Alma, de Ramatiz, no capítulo Considerações sobre a origem do câncer. A ação transformadora dos objetos enfeitiçados inverte os polos de frequência e o dinamismo natural da energia em liberdade, degradando-a para uma condição realmente viscosa, decomposta e deteriorada. Essa viscosidade, como lençol denso de magnetismo, torna-se o elemento intermediário ou revelador, a fim de as coletividades vorazes e destruidoras fazerem o seu descenso vibratório para o campo material. Elas então gradativamente ingressam pela cortina desse magnetismo pegajoso e exudado da aura do enfeitiçado, convergindo para o seu metabolismo fisiológico e criando-lhe estados enfermiços de origem imponderável e dificílimo de se identificarem pelos mais abalizados exames médicos. Pergunta: essas organizações psicomicrobianas de que falais devem atingir tão somente o enfeitiçado, não é verdade? Ramatiz: a ação maléfica se exerce principalmente naquele que foi objetivado para sofrer a carga do fluido depressivo. No entanto, como as auras viscosas dos objetos enfeitiçados podem fortalecer-se através dos próprios desequilíbrios psíquicos das criaturas humanas que se encontram no raio de ação do feitiço, mesmo as que não foram visadas pela bruxaria poderão sofrer seus efeitos no astral enfermo. Há casos em que o impacto enfeitiçante, ao incidir sobre a pessoa de aura invulnerável ou imunizada pela própria graduação espiritual superior, então refrata, podendo atingir outro familiar menos protegido. Nota: Ramatiz explica-nos que qualquer pessoa pode ser enfeitiçada, mesmo quando não é visada diretamente pelo feitiço. No entanto, a sua defesa depende exclusivamente de sua maior ou menor evangelização. O Dr. M.B., amigo do nosso grupo espiritualista, foi visado por uma carga enfeitiçante fortíssima,
No entanto, dada a sua natureza excepcionalmente humilde, caritativa e evangélica, o impacto do feitiço refratou nele e atingiu espetacularmente o cão de estimação, o qual sucumbiu rapidamente, enrodilhado sob violenta prostração. O enfeitiçamento tanto provoca a doença psíquica na alma humana por agir nos centros de forças do comando perispiritual, como atrai nuvens de bactérias nocivas que penetram na circulação fisiológica da criatura. Os objetos, os seres transformados em fixadores de fluidos nefastos, são os agentes do enfeitiçamento, à guisa de projetores de detritos fluídicos a sugarem a aura perispiritual da vítima. Criam em torno do enfeitiçado um campo vibratório de fluidos inferiores, o qual então dificulta a receptividade intuitiva de instruções e recursos socorristas a serem transmitidos pelos guias ou conhecidos anjos de guarda, que operam em faixa mais sutil. O esforço principal do feiticeiro é isolar a vítima desse auxílio psíquico, deixando-a desamparada na esfera da inspiração superior e entregue apenas a sugestões malévolas que lhe desorientam a atividade financeira, provocam perturbações emotivas, condições pessimistas e conflitos domésticos. Assim, os prejuízos da vítima no campo material aliam-se aos distúrbios doentio no campo psíquico sob o comando exclusivo de almas perversas do mundo invisível. E tanto quanto mais a vítima se rebela ou se aflige, em vez de optar pela oração e vigilância, as suas próprias imprudências emotivas e pensamentos adversos, ela também oferece maior campo de ação favorável para os espíritos desregrados infelicitarem a sua vida. Pouco importa se a pessoa merece ou não merece o impacto de feitiço, mas a sua segurança e defesa depende exatamente de sua maior ou menor integração ao Evangelho do Cristo. É o estado de cristificação proveniente da vivência incondicional dos ensinamentos evangélicos que realmente desintegra toda e qualquer carga maléfica projetada sobre o homem. Sem dúvida, são tão poucas as pessoas que já usufruem essa condição superior que o processo de enfeitiçamento ainda produz efeitos maléficos em quase todas as criaturas. Pergunta: mas no caso do feitiço refratar sobre a pessoa visada e atingir outro familiar, isso não é um procedimento injusto? Ramatiz: como a imunidade psíquica contra qualquer das expressões de enfeitiçamento varia de conformidade com a conduta da pessoa visada, as correntes malévolas atingem e penetram com êxito nas auras perispirituais dos seres humanos conforme a sua vulnerabilidade áurica no momento. Pergunta: por que há criaturas boníssimas, de conduta reconhecidamente evangélica, que se afirmam vítimas de enfeitiçamentos? Como se explica isso? Ramatiz: nem todo santo de hoje foi magnânimo, virtuoso ou ordeiro no passado. Certas criaturas que presentemente se devotam à prática do bem ainda não podem furtar-se à lei kármica e oferecer defesas seguras contra as forças destrutivas que também movimentaram em existências pretéritas. Colhem agora os frutos amargos da sementeira imprudente, enquadrados na lei de que será dado a cada um segundo as suas obras. Ademais, o simples fato de precisarem reencarnar-se na Terra os obriga a suportarem as contingências e as energias agressivas do plano terrestre, ainda tão primário. O enfeitiçamento ainda é ação perniciosa, produto gerado consciente ou inconscientemente pela maioria dos homens, o qual atinge proporcionalmente a todos os seres segundo as suas deficiências e defesas espirituais. É de senso comum que mesmo um campeão de natação não se livra de perigos caso seja obrigado a nadar num rio infestado de jacarés. Pergunta: pode o enfeitiçamento atingir coletividades, conforme já nos afirmou estudioso do assunto?
Ramatiz. Atualmente rareiam no vosso mundo as terríveis fases de enfeitiçamento coletivo, naturais da época lemuriana e atlântida, em que certos povos se guerreavam através da prática ignóbil da feitiçaria, pois os seus espíritos ainda se achavam fortemente ligados a campos de forças do astral inferior. Esses povos atuavam sobre determinadas energias elementais da natureza, portadoras de uma atividade primária muito agressiva, e exterminavam-se reciprocamente num processo de vinganças incessantes. Inúmeras enfermidades de natureza incurável, entre as quais se destacam o câncer e a morféia nervosa, ainda são resultados kármicos de que padecem muitos espíritos participantes da bruxaria coletiva e individual do passado. Faz-se necessário o esgotamento completo desse elementar mórbido, usado à larga e ainda latente em muitas almas, para que então desapareça a série de manifestações patológicas atuais incuráveis. Graças à ação pacificadora de Jesus, criando sublime egrégora. Nota: egrégora, composição astral gerada por uma coletividade, pois o pensamento, o desejo e a vontade são forças tão reais e mesmo superiores às mais potentes energias da natureza. Debaixo dessa influência, a matéria astral, tão plástica, faz-se compacta e toma forma. Então essa egrégora torna-se um campo de influência coletiva, impelindo os que dela se interessam para realizações positivas no mesmo gênero. Graças a Jesus, compôs-se no mundo a egrégora do cristianismo, que afora da própria cogitação humana, continua a influir, atrair e orientar as almas sensíveis. Da mesma forma, Hitler compôs a terrível egrégora do nazismo, a qual ainda insiste evocando adeptos e atuando vigorosamente ante o menor descuido das autoridades internacionais do mundo. No vosso mundo, a fonte de transfusão da luz divina que aniquila o reinado da sombra diminui o êxito do enfeitiçamento coletivo. O contato vibratório mais profundo com a aura do Cristo planetário e o alimento incessante das pessoas e sacrifícios dos cristãos nos circos romanos em torno da mesma ideia espiritual libertadora contribuiu bastante para anular a eficiência da bruxaria coletiva. No entanto, na Idade Média ainda ocorreram alguns casos de epidemia, alucinações, histerias coletivas, degradações e luxúria em massa, cujos desequilíbrios psíquicos foram realmente provocados por entidades diabólicas encarnadas em detestável simbiose com espíritos malévolos. Pergunta: é certo que a pessoa enfeitiçada pode ser diagnosticada erradamente pelo médico quando se sente adoentada? Ramatiz: e por que não? Quem está enfeitiçado encontra-se psiquicamente impermeabilizado às fontes que lhe podem fazer bem, propenso a aceitar as piores sugestões e os conselhos mais prejudiciais do mundo oculto. O enfeitiçamento não é feito como simples passatempo, mas é de sua função precípua prejudicar o próximo. Só as pessoas realmente evangelizadas, de pensamentos otimistas e emoções controladas podem resistir com maior eficiência aos impactos da bruxaria. A pessoa enferma e enfeitiçada quase sempre ignora a origem de sua perturbação, assim como a sua aura conturbada também pode influir sobre o médico que a examina e levá-lo a diagnosticá-lo impreciso ou errado. Há casos em que malfeitores das sombras ligados pelo serviço de bruxaria induzem as vítimas a consultarem certos médicos de baixa condição moral e atraso espiritual, os quais apenas identificam sintomas equívocos e prescrevem medicamentos inócuos e até nocivos. Após deambular incessantemente por consultórios médicos, sofrendo terapias confusas e até intervenções cirúrgicas desnecessárias, algumas criaturas só conseguem a sua cura aliando o tratamento físico à renovação espiritual ou ajustando a sua mediunidade florescida
prematuramente sob a ação estimulante do feitiço, pela frequência aos centros espíritas ou terreiros de Umbanda. Então melhoram porque aumentam as suas defesas psíquicas, fortalecidas pela conduta superior, como também ficam sob a guarda de espíritos benfeitores que os ajudam a dissipar os maus fluidos. Pergunta: o indivíduo lunático também pode ser uma vítima de enfeitiçamento? Ramatiz: sem dúvida ainda existem crendices e superstições de povos primitivos que devem ser rejeitadas devido à sua inutilidade e fundamento tolo. Mas também é preciso examinar tais coisas antes de qualquer julgamento injusto ou equívoco, porque o homem nada cria ou compõe, mas só descobre e inventa o que já foi criado ou inventado por Deus. Assim, a mais estúpida crendice pode ter se gerado numa base científica, malgrado a sua vestidura exterior excêntrica ou insensata. É verdade que alguns mitos e lendas que parecem desafiar as leis naturais da Terra são decalcados de fenômenos exclusivos do mundo astral, os quais ainda vibram na memória perispiritual do ser encarnado. Mas no caso do lunático, ele sofre realmente a influência das fases lunares, pois excita-se na lua cheia e torna-se melancólico na lua nova. É um temperamento maníaco, excêntrico e profundamente visionário, cujas ideias fantasiosas modificam-se pelas rápidas mudanças do satélite da Terra. O fenômeno é fácil de explicar. O duplo etérico do lunático é de frequência vibratória facilmente excitável pela emanação do éter físico lunar. Durante a época de seu nascimento e a simultânea formação do corpo vital, a Lua encontra-se na sua fase mais ascendente possível. Por isso, ele é um hipersensível e carrega para o seu corpo etérico maior dosagem de emanação do éter físico lunar, sofrendo durante o crescente e a lua nova um maior excitamento ou afluxo fluídico, algo semelhante ao que ela exerce de modo gravitacional na formação das marés. Os antigos faziam amuletos ou acumuladores de forças para aliviar as crises dos lunáticos durante a fase máxima da lua cheia, e indicavam-lhe remédios feitos de plantas lunares, leitosas, frias, antiafrodisíacas, de folhas grandes, ovaladas, redondas, como a couve, o repolho, o alface. Nos casos mais graves, socorriam-se de papoula branca, que fornece o ópio, e a heroína, do sândalo branco. Docemente hipnótico, além de outras flores lunares, como a rosa branca, margarida, açucena e o lírio. Pergunta: qual é a melhor defesa contra as projeções de fluidos maléficos gerados por todas as forças de enfeitiçamento? Ramatiz: sem dúvida é a vigilância incessante contra toda sorte de pensamentos pecaminosos e emoções descontroladas. Aliás, a oração, como poderoso antídoto de química espiritual, também traça fronteiras protetoras em torno do ser humano e decompõe os fluidos deprimentes e ofensivos. Os feiticeiros tudo fazem para evitar que as pessoas enfeitiçadas sejam alertadas quanto à realidade da bruxaria. Os seus comparsas desencarnados desviam do caminho das vítimas quaisquer esclarecimentos ou ensejos favoráveis, que possam associar-lhes doenças, infortúnios ou dificuldades à prática do feitiço. Daí o motivo por que se crê tão pouco na realidade da bruxaria, pois na maioria dos casos os próprios enfeitiçados ironizam tal acontecimento em sua vida. Em geral, a maioria das criaturas alega que nunca fez mal a ninguém, e por isso jamais seria enfeitiçada, por não merecer tal coisa.